Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast. Eu sou Frank Jefferson, psicólogo clínico esportivo, e hoje vamos conversar um pouco sobre personalidade e também esquemas. Se você não sabe o que é esquema, vamos descobrir hoje aqui juntos com a psicóloga Mariana Roberta. Mariana, muito obrigado por ter aceitado esse convite para estar falando um pouquinho aqui, principalmente nessa época, final de ano. Às vezes o pessoal tem esse momento de pensar metas, refletir um pouco sobre a vida. Eu acho que nada mais interessante do que a gente começar essa reflexão sobre quem somos nós, né? E como nossa personalidade tem a ver com isso, e talvez até os esquemas, que eu vou estar descobrindo um pouco mais sobre eles aqui com você hoje. Mariana, muito obrigado. E se apresenta ao pessoal que ainda não te conhece. Perfeito, Franklin. Obrigada pelo convite, né, em convidar para falar sobre terapia de esquema. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, né? Que eu vivo falando para meus amigos, para meus pacientes, enfim. Mas para quem não me conhece, eu sou Mariana Roberta, né? Sou psicóloga clínica. Atuo pela vertente da TCC, né, terapia cognitivo comportamental, e da terapia do esquema, né, que é uma abordagem aí de terceira onda, mais avançada, né? Parte aí da TCC, só que é uma mais avançada do que a TCC tradicional. Uhum, Mas é basicamente isso. E para quem não certo. sabe ainda o que é esquemas, inclusive tem meu perfil depois, pode seguir, pode ver lá, tem alguns posts bem bacanas que eu estou trazendo Legal. toda semana para falar também sobre o que são os esquemas, como é que eles funcionam. Uhum, excelente, excelente. Já fez o marketing já. Mariana, acho que a gente poderia estar começando realmente pela ideia do tema aqui, que é o que seria personalidade, tá? Uma definição para a galera estar entendendo. E também o que personalidade teria a ver com esquemas, assim, o que acabaria também sendo esquemas. Sim. Então, a personalidade da gente, ela é Uhum, formada por alguns critérios, né? E o sim, esquema é um traço da personalidade. legal. Mas antes de falar sobre a personalidade geral, preciso falar primeiro o que são os esquemas, né? Que os esquemas, Uhum, basicamente, eles são como uns óculos que a gente coloca, que a gente desenvolve, são únicos e exclusivos, né? Cada um tem o uhum, seu, que a gente coloca e a gente vê o mundo a partir desse óculos. É como, por exemplo, se legal. esse meu óculos que eu estou usando, ele fosse da cor rosa, eu estaria Uhum, olhando para você, estaria vendo você cor de rosa, estaria me vendo cor uhum, de rosa, e tudo que uhum, eu olhasse ao meu redor seria cor de rosa. E basicamente os esquemas são dessa forma, né? São essas lentes que a gente coloca e vê o mundo, vê o outro, vê o futuro e vê a si mesmo a partir dessa lente. Que ele é uhum. construído aí por memórias, por emoções, né? Logo aí durante a Interessante. nossa infância e adolescência, estão construídos durante a vida adulta. E a nossa personalidade, ela vai ser a junção desses esquemas, da nossa história de vida, da cultura que a gente está inserido, que isso vai também interferir, do temperamento, né, que é algo que é inato, a gente já nasce com temperamento, é como se a gente Uhum, pegar, por exemplo, pessoas que nasceram e foram criadas na mesma casa, com os mesmos uhum, pais, e sim, eles vão ter personalidades diferentes, né, vão ter comportamentos diferentes, mesmo dentro das mesmas situações, sendo uhum, criados ali com os mesmos cuidadores, né? Por conta desse temperamento que influencia também na forma sim. que você vê o mundo, você se vê e lida com as situações. É aquela questão até dos irmãos gêmeos, assim, que têm os mesmos pais, vivem no mesmo ambiente, passam pela mesma escola, mas mesmo assim, já desde pequenininho, você consegue ver diferenças, assim, na forma que eles agem, mesmo tendo toda essa estrutura ambiental, né, e genética em si muito semelhante, quase idêntica. Sim, exatamente. Uhum, E a questão dos esquemas, né? O próprio esquema, a forma que a gente vai enfrentar ele durante a vida, ele também vai depender dessa questão temperamental, do temperamento sim, daquela criança, né? Então, às vezes é uma criança que ela é mais observadora, observa mais ali o ambiente, uhum, então ela acaba muitas vezes tendo um padrão mais de resignação, que é quando ela paralisa nas situações, sim, repetem as situações e vai paralisando na situação. Por exemplo, digamos que a criança vivenciou ali em casa muita violência doméstica, né? Vivenciou e repete isso uhum, nos relacionamentos, às vezes se colocando, entre aspas, uhum, com parceiros que vão repetir essa violência, né? Vai se resignando sim, ali. Enquanto outros não, enquanto outros acabam sendo o que vai violentar, né? Suas parceiras, uhum. parceiros, enfim. Enquanto outros só evita se relacionar para não vivenciar novamente aquilo, né? Que causa dor, causa sofrimento. Interessante. E um ponto que você acabou trazendo, que eu fiquei um pouco preso, assim, surgiu essa dúvida, foi em relação até ao uso da palavra esquema ou esquemas. Porque, assim, eu acho que dentro da sua explicação que você vai estar trazendo, eu acho que você vai aprofundar um pouco mais, mas eu queria adiantar essa pergunta no sentido que eu posso ter mais de um esquema, ou normalmente a gente tem um específico,
e adota ele apenas? Sim, a gente pode ter mais de um esquema, né? Ao total, Uhum. são 18 esquemas, né? Até Caramba. então, na literatura. E a Uhum. gente pode ter mais de um esquema, pode ter todos os esquemas, inclusive. Tá. Só não existe até então Uhum. uma pessoa que não tem esses esquemas, né? E Tá. esses esquemas, eles vão surgir a partir de necessidades emocionais, que são universal, que todos nós temos, que não são supridas de forma adequada. Por Uhum. exemplo, a gente tem a necessidade, tem 5 necessidades ao total. Uhum. A gente tem a necessidade de apego seguro, né? E estabilidade, que é ali logo na primeira infância, são cuidadores mais atenciosos, que Sim. cuidam, que orientam esses filhos, né? Que fornecem proteção, cuidado, empatia. A gente tem a Uhum. necessidade de autonomia e competência, que a gente sempre, que é quando nossos pais direcionam a gente para fazer as coisas, dar essa autonomia, dizer Uhum. você consegue sozinho, você não precisa de alguém Sim. sempre o tempo todo te auxiliando. A gente tem a necessidade de limites realistas, né? Que é quando a gente ensina para os filhos que ele deve esperar por alguma Uhum. satisfação, ou então de que ele não pode ultrapassar o limite da outra pessoa, que a outra pessoa também tem esses limites, assim como ele tem esses limites, né? A outra pessoa não pode fazer tudo com ele, ele também não pode fazer isso com outras pessoas. Tem a Uhum. necessidade de validação das emoções, que é quando o filho expressa algum sentimento, algum desejo, alguma frustração, isso é validado pelos pais. Os pais dizem, Sim. não, tá tudo bem, você pode chorar, né? Ou e o Uhum. de lazer também, né? De ser espontâneo, de poder Sim. brincar, de poder fazer ali as coisas que toda criança deveria fazer, né? Que é brincar, de ser espontâneo, de fazer jogos, se divertir, de ter esse momento. E quando Uhum. alguma dessas necessidades elas não são atendidas ou não são atendidas o suficiente para aquela criança, isso acaba gerando aí o que a gente chama de esquemas, né? Que o esquema ele é Uhum. criado ali na infância e adolescência como uma forma de proteger aquela criança. É um exemplo. Lá na primeira infância, né, digamos, a criança tem pais que não são tão cuidadosos, que não fornecem empatia, Sim. cuidado, atenção, né, afeto, não tem aquele contato físico de abraçar. Uhum. E uma forma que a criança encontra ali para sobreviver aquele ambiente é fazendo tudo sozinha. Não, eu não tenho quem cuide de mim, então eu vou me cuidar sozinho, né? Aí Uhum. cresce aquele lado deficiente. Eu não preciso de ninguém para Sim. fazer minhas coisas, né? Uhum. Então, ninguém se importa comigo mesmo, já que ninguém se importa, eu vou fazer tudo por mim, sozinho. Né? Vou seguir Sim. a minha vida fazendo as minhas coisas, não peço orientação, aquela pessoa que tem muita dificuldade em pedir ajuda para as outras pessoas, porque Uhum. acredita que o outro não vai ter tempo disponível para você, que não vai te ajudar, não vai Sim. te orientar. E você sempre foi sozinho mesmo, então por que agora eu vou pedir ajuda para alguém? Então, os esquemas, eles vão surgindo dessas necessidades. E também tem a ver com o temperamento, né? Como eu disse, algumas crianças elas Uhum. demandam mais uma atenção, mais um cuidado, afeto, outras nem tanto, né? Isso às vezes Sim. por uma falta às vezes de ver do pai ou da mãe ver Uhum. quanto dá para aquela criança ou pela negligência mesmo, acabam se formando Sim. esses esquemas. E quando a pessoa tem muitos Uhum. esquemas, inclusive, a gente trabalha a partir de modos, né, esquemáticos, que aí é outra história, não vou Uhum. adentrar muito porque é muito extenso. Sim. E aí, Mariana, uma coisa que acabou me chamando a atenção no que você falou foi que, assim, tanto, pegando esse exemplo dos pais, tanto os pais darem muita proteção quanto darem pouca, ambos vão influenciar na formação de esquemas, né? Esquemas diferentes, mas vai ter um certo impacto. Dá uma paralisada. Não sei se foi aqui que eu fui lá. Pessoal, tá me escutando? Tá me escutando, Mariana? Agora eu tô. Tinha dado uma travada aqui. Não sei se tem sido eu ou você. Você travou um pouquinho mais, deu para entender. Sim. Isso, né? Tanto a. Estou te escutando. Tá me ouvindo? Não, não deixa a criança se Uhum. frustrar com nada. Isso também é prejudicial para a criança, que aí vem aquela necessidade básica de limites, né? Que a criança Sim. ela tem que ter os limites, não é porque não pode se frustrar em nada. Esses pais muito permissivos, que dão muito afeto no sentido de permissão, Uhum. eu não posso dizer ao meu filho que eu não vou dar isso porque ele vai se frustrar. Tem os esquemas, principalmente de arrobo, né, que é aquela pessoa que entende que as necessidades dela são
maiores do que de outras pessoas. Então, o que eu sinto é sempre prioridade com relação aos outros, né? Os outros, em outras palavras, que se dane. O que se importa é o que eu Sim. sinto. Então, não tem muita empatia ali com a necessidade da outra pessoa. Assim como um Uhum. esquema de autossacrifício, né? De autodisciplina e autocontrole suficiente, na verdade, perdão. Uhum. Que a pessoa acaba, muitas vezes, não fazendo nada na vida que exija muito dela. Porque quando aquilo começa a ficar chato, ela acaba desistindo. Porque ela não lida muito bem Uhum. com frustrações, né? Às vezes evita Sim. situações de conflito, não lida muito bem com aquilo que frustra ela. Então, se me frustrou, eu simplesmente abandono, né? Tem essa dificuldade de lidar com o que não é que desagrada ela de Oi? alguma forma. Deu uma travada, mas voltou. Tá me escutando? Tô te ouvindo, só que travou um pouquinho. Tá dando Foi. para me ouvir? Tá dando para me Deu ouvir? pra ouvir, tipo, finalzinho só que travou pra mim aqui. Agora voltou? Tá normal? Voltou. Pronto. Mas, no geral, sim, né? Tanto as Uhum. experiências é, boas, demasiadamente, como as experiências ruins, elas contribuem aí na formação dos esquemas. Uhum. E tem uma frasezinha que eu gosto de usar, que o que diferencia o remédio do veneno é a Uhum. porção, né? É a quantidade que a Sim, gente sim. dá ali. Então, Uhum. é justamente isso, deixar que a criança também vivencie ali a frustração, mas, claro, tá ali, tá perto, orientar, mas também não deixar ela completamente desamparada em outros aspectos, né? Sem suprir essas necessidades que a criança precisa. Excelente. E Mariana, uma coisa que você acabou falando, que eu achei interessante, foi que assim, a pessoa pode ter tanto os 18 esquemas, né, até agora catalogados, teoricamente, como também ela, no caso, ela não pode, não existe ninguém que não tenha nenhum esquema. Então, o ponto é, ter um esquema não necessariamente é algo ruim, né? Na verdade, porque às vezes, por exemplo, alguns que você falou aí, tipo, ter um tom, o termo lá, não sei, a forma que ele é usado, parece que a palavra é um pouco negativa. Mas não sei se eles sempre levam para coisas ruins, os esquemas, ou pode ser esquemas que, na verdade, levam para coisas boas. Então, existem os esquemas adaptativos e os desadaptativos, que são esses Legal. que a gente acaba Entendi. trabalhando, né? Mas o Uhum. esquema, no geral, ele causa um nível de sofrimento ali para o sujeito. O que é que acontece? Uhum. Os esquemas, eles podem ser como um resfriado, uma gripe ou uma pneumonia. Vai Tá. depender aí da intensidade que ele se apresenta na vida da Uhum. pessoa. E os esquemas, por exemplo, mais comuns entre nós que somos psicólogos, tá aí o de privação emocional, né? Que é essa crença de que o outro não vai me suprir as minhas necessidades, que eu tenho sempre que fazer tudo sozinho, que eu não preciso de Uhum. apoio de ninguém, né? Que eu consigo lidar com as demandas da minha vida sozinho, sou Interessante. autossuficiente. Tem o de Uhum. autossacrifício, que é eu direciono sempre a minha atenção para o outro, a necessidade do outro é ser mais importante do que a minha. Né? Então, se eu estou triste, se eu estou Uhum. mal e o outro pede um suporte meu, automaticamente eu direciono toda a minha energia para cuidar do outro e não cuidar de mim. Porque só em pensar no fato de Certo. ser egoísta, né, gera uma culpa muito grande. Uhum. Eu estou sendo visto como Interessante. egoísta para outra pessoa. Então, no auto-sacrifício, por exemplo, a pessoa abdica de coisas que muitas vezes é importante para ela em prol de satisfazer a Uhum. necessidade de outra pessoa. Porque quando criança, por exemplo, ela entende que ela só vai ser amada, né, quando ela fizer o que o outro quer. Porque normalmente alguns pais acabam colocando as necessidades dele como mais importantes do que a necessidade da criança. Então, Uhum. se a criança faz o que os pais querem, sempre tudo o que os pais querem, ela é validada. Quando ela não Sim. faz alguma coisa que os pais não querem, aquilo é desconsiderado, ela é retalhada de alguma forma. Uhum. Então, ela entende que o amor é condicional, tem uma condicionalidade. Né? E quando eu Aí ela faço tá algo que o outro quer que sacrificando eu pelo faça, outro, né? isso. Entendi. Quando eu faço algo que o outro quer que eu faça, eu estou sendo vista, eu estou sendo validada. Uhum. Só que ao mesmo tempo que a pessoa entende isso, ela acaba percebendo que ela dá mais do que ela recebe para outra pessoa. E isso gera aí, às vezes, uma raiva, né? Nossa, como eu Uhum. sou trouxa, tô fazendo isso pela pessoa, a pessoa tá nem aí para mim, não tá vendo o que eu tô É, fazendo, né? Tô é, sendo feita
É aquele clássico caso de sessão que o paciente, eu entrego tudo na relação, faço tudo que a pessoa quer e quando eu quero fazer uma coisa por mim, tipo, assistir um filme que eu quero, a pessoa não quer. E eu entrego tanto porque ela não, não dá tanto quanto eu, né? Tipo assim, a balança sempre pesa mais pro seu lado, mas é porque você que fica colocando o peso, não era necessário. Perfeito, exatamente dessa forma. Né? Então, a pessoa entrega Uhum, mais sempre dela do que o outro, né? Do que o outro sim, parceiro. Então, vive muitas interessante. vezes em função desse outro parceiro, fazer o que o outro quer que ela faça, né? Em função das suas Sim. próprias. E tem um outro esquema que é bem comum entre terapeutas, inclusive nós dois aqui temos, Aham. que é o né? Que é essa dificuldade em relaxar, uma busca por desempenho sempre, no perfeccionismo, então nunca tá bom o suficiente, eu preciso melhorar, esgotado ali de coisas, eu tenho muitas coisas para fazer, sempre tenho muitas funções a exercer, então eu tenho que dar sempre o meu Sempre tem. melhor, então nunca tá bom o suficiente, e eu tenho que ver Aham. ali formas sempre de melhorar, porque eu nunca sei o suficiente, nunca tá bom o suficiente, nunca dei o meu melhor o suficiente, sempre pode melhorar. Então, é uma Uhum. dificuldade em relaxar, porque acredita que, por exemplo, uma frasezinha que é muito usada, né? Que, enquanto eles dormem, você Trabalho enquanto estuda, eles enquanto dormem. eles saem, oi? Trabalha Trabalho enquanto enquanto eles eles dormem. dormem, né? Isso, E burro mais perfeito. cedo. Essa é a frase clássica dos padrões flexíveis, né? Essa dificuldade em Aham. relaxar, em ser espontâneo, né? Então, se vai sair para algum lugar, tem que colocar na agenda. E se está tendo uma conversa Uhum. com alguém, tem que ser sobre algo direcionado. Se é sobre trabalho, se é sobre algo que remete a uma Produtivo. espontaneidade, conversar, né? Eu não sei dialogar ali com aquela pessoa, não sei como manejar muito bem aquela conversa. Porque sempre Uhum. tudo tem que ter sempre em Um prol de propósito. algo, né? É sempre em prol de um Uhum. crescimento, é sempre em prol de alguma coisa. E mesmo que a pessoa acabe conquistando um espaço, esteja mais à frente do que, por exemplo, outras pessoas, né, acima da média, ela sente que ainda não é o suficiente, que ainda ela pode melhorar, né, que não está bom o suficiente ainda. E isso gera uma Eu só tensão balanço muito a grande. cabeça. Oi? Eu faço, uhum. Eu só balanço a cabeça, assim, tipo, esse eu tô entendendo. Pois é, sim. Uhum. Então, Mas é, não tem aquela. Oi? pode Pode falar. falar. Não, assim, acho que até um ponto, eu já tinha comentado isso com você antes até da live, sobre essa questão especificamente desse esquema, né, que eu me identifico muito, normalmente tenho ele, claro, que é a questão que eu não vejo ele tão desadaptativo, acho que isso é um ponto também a ser colocado. Eu acredito que existe, você falou da dose, até certo ponto, eu acho que esse esquema ele consegue ser funcional, eu não colocaria adaptativo, funcional para algumas coisas e que me faz ser mais produtivo em alguns momentos e me coloca um pouco de pressão que me faz querer dar o melhor naquele momento e não relaxar demais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é saber a dose, né? E peraí, até que ponto isso vai estar influenciando, sei lá, eu ser levado pelo perfeccionismo e nunca entregar nada. Não, eu ser levado pelo perfeccionismo e, sei lá, passa a virar a noite estudando, fazendo algo. Por exemplo, uma coisa que eu defendo muito é eu nunca virei a noite nenhum dia na faculdade. Por quê? Porque eu disse, não, se eu não conseguir fazer até a hora que eu de dormir, tipo, deu meia-noite, 1 hora da manhã, não deu, acabou, sabe? Vou entregar do jeito que tá, porque já deu, sabe? Cheguei no limiar do que eu podia estar fazendo. Então, eu acho que quando a pessoa que tem esse esquema consegue se colocar limites, sabe, dosar um pouco, ele ser mais flexível e usa isso de forma funcional, eu acredito que sim. Ele ainda continua sendo, acho que, um esquema desadaptativo, não é... A pessoa sofre por isso, né? Esse é o ponto. Mas acho que tem sofrimentos que valem a pena. Isso é tipo do esqueminha falando, né? Uhum. Mas esse esquema, principalmente padrões flexíveis, ele acaba colocando quem tem ele em as posições mais elevadas, justamente por esse esforço contínuo, né? De estar sempre Uhum. buscando, sempre buscando. Só que aí a gente tem que ver até que ponto, o que ganhos e que perdas você está tendo com isso, né? Sim. Por exemplo, a pessoa às vezes tem até dificuldade em ter memória sobre outros momentos que não seja relacionado a trabalho, né? Uhum. Tem aquele estresse contínuo.
bem aquela frase, xoxa, capenga, manca, né? Sempre que está muitas vezes esgotado por tantas coisas que Aham, acaba fazendo, tantas funções que acaba executando. sim. Eu estou tendo ali com esse esquema? É porque vai ter perdas na vida. E até tem uma técnicazinha da TCC, né, que é aquela roda da vida, que você vai Sim. colocando ali quanto que você dedica da sua vida a determinadas funções dela, né? Seja nos Uhum, relacionamentos, no trabalho, com amigos, na vida profissional, enfim. Então, é bom até fazer isso com alguns pacientes que têm esse esquema, porque dá para ver quanto que ele está dedicando da vida a só apenas uma função que normalmente é mais relacionado ao trabalho, né? Em uhum, tentar sempre ser o melhor, sempre ser bom. Então, o que é que eu perdi tentando ser sempre o melhor, né? Que perdas eu tive durante esse processo? E como uhum, um relato pessoal, por exemplo, eu tenho esse esquema, né? Que sabe que é muito difícil para mim relaxar. Hoje até que tá mais de boa, hoje eu tenho o meu adulto saudável, né? Que é um modo que a gente consegue ver que aquilo causa sofrimento e você conversa uhum. com o seu esquema falando, não, peraí, eu também tenho o direito de descansar, também tenho o direito de Exato. fazer algo que não seja só trabalhar, né? Que tá tudo bem se eu tirar um momento para descansar. Não é que eu não vá Uhum, fazer, não é que eu não vá exercer as minhas funções e buscar ser melhor no que eu faço do que eu fiz antes, né? Mas eu sim. entender que tá tudo bem se em algum momento não tiver perfeito, tá tudo bem se em algum momento eu quiser descansar, eu quiser sair, né? Ter esse equilíbrio, não Uhum, essa colocar uma das áreas da sua vida como uma prioridade absoluta, enquanto você até se negligencia, né? uhum, Não vê muito ali os sinais que seu corpo está dando, né? Então, uhum. muito comum, algumas pessoas têm esse esquema, ter constantes dores de cabeça, ter ali problemas do estômago, né? Estômago mais sensível, porque está sempre num estresse muito grande, numa pressão muito grande. Então, Sim. esse controle aí, que seria, no caso, o adulto saudável da gente falando, né? Dizendo, não, peraí, vamos descansar. Como você falou, né? Se não deu para fazer até hoje, também não vou Uhum, passar a noite estudando. E sim. se não deu para fazer até agora, tá tudo bem. Então, Uhum, né? Então, ter exato. esse controle, no caso, quando a gente consegue ter esse controle, é o nosso adulto saudável falando, né? Não é nem o Uhum, esquema. É o adulto saudável da gente falando, não, tá tudo bem, não consegui fazer até agora, tá ok, então. excelente. E, Mariana, uma questão que surgiu aqui é: a gente pode mudar ou aprender outros esquemas durante nossa vida, principalmente esquemas mais adaptativos? A gente aprende ou não? Na verdade, a gente acaba é, convivendo com o que a gente já tem, que foi desenvolvido durante a nossa história de vida, ali nossa formação, e no máximo a gente vai se adaptando, encontrando mais um adulto saudável, ou a gente também aprende novos esquemas com novas experiências ao longo assim da vida, principalmente na fase adulta. Então, a gente sim pode adquirir, né, novos esquemas. Até na fase adulta tem alguns esquemas Uhum, desadaptativos que a gente pode acabar adquirindo. Mas sim, inclusive tem um termozinho que é reparentalização, né? Que é quando a uhum, gente encontra pessoas na nossa vida que suprem um pouco daquelas nossas necessidades emocionais que a gente não teve ali durante a infância e a adolescência. Então, por exemplo, digamos que eu tenho esquema de padrões flexíveis e digamos que durante a minha vida eu encontro alguém que é muito uhum, espontâneo, que gosta de brincar, de sair, de jogar e acaba me incentivando a ser espontâneo, né? Eu vejo que eu posso ser espontâneo com aquela pessoa, que eu posso ser. Então essa pessoa ela uhum, pode, né, ser uma pessoa reparentalizadora para mim, que eu vou entendendo que tá tudo bem se em algum momento eu precisar, né, ser mais espontâneo. uhum. Só que o que acontece? Acho que tá travando um pouquinho. Tá dando para me ouvir? Tá dando pra ouvir, aqui não travou Não. não. Então, o que é que acontece? A gente tem uma resistência muito grande em continuar tendo Uhum, os nossos esquemas. Então, a dificuldade, muitas vezes, de ter um relacionamento que é mais adaptativo é justamente porque aquilo uhum, é desconhecido, né? É como, fazendo aqui brevemente uma analogia. Digamos que teve agora a Copa do Mundo, né? No Catar. sim, E são o quê? De 21 a 22 horas de viagem de avião para lá. sim, Digamos que algum daqui de vocês viajou para o Catar, né? E durante o voo
só serviram umas bolachinhas lá, um cafezinho, um suquinho, e Uhum. você chegou com muita fome no Catar. Tá com muita fome. Sim. Você pousou lá, saiu do aeroporto e viu que tinha muitos restaurantes de lá, né? Típico de lá, comida de lá. E digamos que no Uhum. final você veja que tem um McDonald's. Para onde que Uhum. você vai comer? Onde é que você vai buscar comer? Um Acho que McDonald's? Por quê? é, Porque é depende. Uhum. conhecido, você já Uhum. conhece. Mas você sabe o que vai Uhum. ter lá. Você sabe que vai ter um hambúrguer, vai ter uma batata frita, que vai ter um refrigerante. Já é algo conhecido. Então, por exemplo, pegando o esqueminha lá de privação emocional, né? Que é quando eu acredito que o outro não vai suprir a minha necessidade, não vai cuidar de mim, não vai me proteger, que ninguém se importa Sim. com o que eu sinto, né? Então, a Uhum. pessoa tem a tendência a se relacionar, quando ela vai se relacionar, com pessoas que reforcem esse esquema nela. E reforcem isso, né? Que é a pessoa mais distante, que não dá carinho, não dá abraço, não dá afeto, né? Não tem Uhum. empatia com o que a pessoa está sentindo. E quando é o contrário, quando é uma pessoa reparentalizadora, digamos, né? Que chega na vida dela, que é uma pessoa, Sim. digamos, mais afetuosa, que gosta de abraço, gosta de carinho, que fala que gosta dela, a tendência é que ela se afaste dessa pessoa. Diga, ah, não, muito grudento, não gostei, muito grudento, é muito emocionado, né? Já traz Uhum. essas características para reforçar o esquema. Aí quando ela Sim. encontra, por exemplo, alguém ali que não dá essa atenção, que é mais distante, que responde hora sim, hora não, que não dá Uhum. tanta importância ali para ela, né, que é mais frio, mais rejeitador. Então, aí vem a química esquemática e fala: "Poxa, nossa, gostei muito dessa pessoa, me apaixonei. É essa pessoa que eu quero para minha vida", né? Sim, tipo, é meio como ela encontra pessoas que, na verdade, seriam ideais, talvez, para a relação ali, né? Tipo assim, alguém que não vai deixar. Que, basicamente, ela vive num esquema de todo relacionamento, sempre pegar pessoas que não dão tanta atenção, que negligenciam. E quando ela encontra a pessoa que dá um pouco mais de atenção, ela não consegue se aprofundar naquilo e ela volta novamente àquele mesmo padrão de relacionamentos, até um pouco tóxicos também, digamos assim, né? É interessante. Porque ela não sabe como lidar com aquilo, né? Eu nunca tive Uhum. isso, eu não sei como. É esse desconhecido, né? Eu tenho medo do desconhecido. Né? O nosso cérebro ele acaba economizando até energia repetindo esse padrão, que é algo que eu já conheço, então eu já sei como lidar. Eu já sei quando Uhum. a pessoa é rejeitadora comigo, eu já sei o que sentir, eu já sei o que é que eu devo fazer. Já quando é uma Uhum. pessoa que é muito carinhosa, que vive isso, não sei nem como reagir, né, diante dessa pessoa, por exemplo. Sim. Aí tem o famoso dedo podre, né? Algumas pessoas usam essa terminologia de falar, ah, eu tenho o dedo podre. Uhum. Então, me relaciono com pessoas que são iguais, parece que só muda o CPF, mas é a mesma Uhum. pessoa. Então, é justamente essa que a gente vai chamar de química esquemática, né? Eu me Sim. sinto mais atraído por quem reforça os meus esquemas, quem Uhum. alimenta, né, esse esquema. E Sim. vai sendo uma troca, né? Ao mesmo tempo que é, o parceiro alimenta o esquema da parceira, o dela alimenta o esquema dele, né? Então, vai sendo Sim. uma troca aí. É, isso é muito interessante, né? Porque não é que só aparece a mesmo tipo de pessoa para você. Na verdade, você acaba buscando muito pessoas desse estilo e, sei lá, quando outras pessoas surgem na sua vida, que na verdade seriam até mais ideais, talvez, para sua relação, para uma relação mais saudável, você acaba sempre escolhendo pelo dedo podre, mas na verdade é direcionado pelo seu esquema, que você busca novamente o mesmo padrão ali. É, eu lembro de um caso, foi um estudo de caso tal, que a paciente foi dentro da nossa supervisão, que a paciente reclamava muito da questão do marido ser agressivo, mas de forma verbal. E ao mesmo tempo ela trazia muito que uma das coisas que mais atraiu ela dentro da relação, que ainda atrai ela pro marido, é o jeito dele meio de homem da caverna. Então, eu achei isso muito engraçado, porque meio que o fato dele ser grosseiro também era um dos pontos que levou ela a ter interesse. Só que assim, às vezes ele passa do limite, às vezes ela não tá bem, e aí ela percebe que, peraí, nossa, eu não tô confortável com a forma que ele tá agindo, falando comigo, porém, também, como se ele fosse um cara muito mais carinhoso, ela também não teria interesse, que ela gosta desse jeito dele mais brusco de homem da caverna. Então, assim, achei isso muito engraçado na hora que eu escutei, porque se contradiz, mas ela
acaba sendo induzida para isso, né? Assim, é um padrão de pessoa que ela busca. Então, naturalmente, essa forma dele vai surgir. Uhum. Sim, porque é o que ela conhece. E se for ter uma investigação, provavelmente ali Uhum. os cuidadores dela tinham esse perfil, né? De ser mais violento, mais agressivo, mais ríspido, mais grosso, né? Mais grosseiro. Sim. Então, é o que a pessoa conhece. Então, a tendência é que ela acabe buscando sempre relações que fortaleçam esse esquema, né? Que reforcem Mas, esse... aham. Mas, Mariana, por exemplo, eu tô até trazendo essa questão de relacionamentos porque foi um tópico que fica fácil, acho, de entender. Por exemplo, na questão que tem muitas pessoas que, a menina casou com um homem que, tipo, que é muito parecido com o pai, assim, questão comportamental, sabe? Parece até que os dois foram criados juntos, o jeito, tal, a forma de agir. Então tem muito disso, eu já vi, mas também tem a questão da vida da pessoa buscar alguém muito diferente dos pais, porque Mas a aí dependência... é que tá. Muitas vezes a gente tem consciência de alguns comportamentos que a gente não quer que se repitam, Aham. né? Por exemplo, Sim, sim. meu pai era de tal forma e eu não quero um homem que seja dessa forma comigo. Uhum. Só que, por exemplo, digamos que esse tem um parceiro ali, o pai, que seja uma pessoa mais agressiva, né? Com ela. Então, ela tem a consciência de que ela não quer alguém agressivo para a vida dela. E ela Uhum. encontra ali um parceiro que não é agressivo, né? Que é a pessoa mais calma, Sim. que evita bastante, inclusive até discussões. Só Uhum. que ele pode reforçar um outro sentimento, um outro esquema da paciente, como o de privação emocional, que por ele ser tão evitativo, muitas vezes, acaba também não suprindo outras necessidades, como de Uhum. afeto, de cuidado, de ser ouvido, de empatia. Sim. Então, de alguma forma, algo ali naquela pessoa é conhecido para ela, né? Está sendo reforçado ali de alguma forma. Não tem Uhum. como você ir para Um uma coisa extremo, tão, né? tão distante, né? Sim. Tá interessante. E como você foi trazendo, a gente pode estar aprendendo novos esquemas. Mas aí eu trago a questão. Que personalidade, eu sei que particularmente eu acho um tema até complicado. Tem muitas teorias, muitas discussões separadas, assim, não tem uma definição concreta porque é algo subjetivo, né? Vamos usar essa palavra em toda a live porque somos psicólogos, então é subjetivo. Mas, assim, dentro da questão da personalidade, já que os esquemas eles acabam fazendo parte ali desse ensopado aí do que seria uma personalidade de cada indivíduo, dá para dizer que a gente pode estar modificando a nossa personalidade ao decorrer da nossa vida, ou a gente sempre vai se manter do mesmo jeito? Porque, assim, personalidade é um conjunto de muitas coisas, né? Então, o Uhum, que a gente pode mudar é a nossa visão ali em frente às situações, né? Que é como a palavra cura, né? Quando a gente se cura de algo, não é que a gente deixa de uhum, sentir, mas que a gente aprende a lidar com as situações. sim, Então, não é que a gente muda a nossa personalidade, mas que a gente vai mudando a forma de ver, né? A forma de ver o mundo, a forma de lidar com o uhum, mundo. Que, inclusive, o nosso comportamento, ele não é fruto do esquema, né? Não uhum, é que eu tenho esse esquema que eu vou me comportar de tal forma. Mas o comportamento é uma resposta a esse esquema. Por isso que uhum, a gente é tão único de cada pessoa, né? A forma como sim, cada pessoa vai lidar. Tem também essa intensidade aí que vai definir quão prejudicial isso está sendo para a pessoa. Então, uhum, digamos, não é que se mude a personalidade, mas muda a forma de enfrentamento, a forma de lidar diante das situações. sim, legal. E um ponto é, por exemplo, dentro dessa questão dos esquemas, pelo que você traz, assim, vou pegar teu exemplo do padrões flexíveis. Pessoas que têm esse esquema, de certa forma, eles têm comportamentos semelhantes, né? Acabam entrando em um certo padrão ali, porém, mesmo tendo esse padrão, tem que ser, sei lá, não sei da questão do tipo de trabalho, por exemplo, com um paciente que tem esse padrão, esse esquema. Existe muita particularidade, assim, existe muita adaptação na intervenção, de indivíduo para indivíduo, ou se Sim, tornar algo mais protocolado. vai, vai ser, acaba sendo diferente, né? De Uhum, paciente para paciente, porque também tem a sim. questão de que até que função esse comportamento exerce na vida, né, daquela Uhum, pessoa. Como é aquele ciclo familiar, como é que ele acaba lidando com aquilo. Como esse de uhum, padrões flexíveis, por exemplo, é um padrão que é super valorizado pela uhum. sociedade, né? Que essa pessoa que está sempre Sim. fazendo, que está sempre tem mais de uma função, né? É bem a Rochelle com o Julius, né? Meu marido tem dois empregos.
Então, Aham. há uma supervalorização muito grande desse esquema. Mas a forma Sim. de lidar, muitas vezes, embora seja parecido, é diferente a forma que isso afeta cada pessoa. Então, depende Uhum. ali do ciclo social dela, da família, né, de como isso é visto ali dentro daquela família. Sim. Então, não é algo que vai ser igual, todo mundo vai ter que ser tratado dessa forma, não. Uhum. Tem Legal. as particularidades. Até porque, por Uhum. exemplo, esse esquema de padrões flexíveis, ele pode surgir em decorrência de outro esquema. Ele pode surgir, por exemplo, a partir desse esquema de privação emocional, que, Uhum. digamos, a criança não recebia esse afeto, essa proteção, esse carinho, mas quando ela tirava um 10, ela era valorizada. Né? Então, ela acaba Sim. desenvolvendo um esquema porque ela entende que quando ela é boa no que ela faz, ela é amada. Né? Então, há uma condição. Uhum. Se eu sou boa no que eu faço, eu vou receber atenção, vou receber elogios, né? Sim. Ele pode também Interessante. surgir de outro esquema, que é o esquema de efetividade, que até fiz um post essa semana sobre ele. Que a pessoa Uhum. entende que é má, que é falha, que é inferior às outras pessoas, que não é tão bom o Uhum. suficiente nas coisas que faz. E pode Uhum. desenvolver o padrão flexível como uma forma de compensar aquele esquema de se sentir falho. Uhum. Então acaba tentando sempre fazer tudo perfeito para que o outro não dê brecha para que o outro a critique, né? Para que ela Uhum. sinta que é falha. Então, eu faço tudo perfeito para evitar esse sentimento de ser falho, de não ser bom o Uhum. suficiente. Também pode surgir, digamos, o esquema de fracasso, né? Que é a sensação que a pessoa tem de que tudo que ela for fazer, ela vai fracassar. Eu Uhum. vou fazer alguma coisa, não vou ser bem, não vou me dar muito bem, vou fracassar. Então, acaba sempre tentando bem mais, tendo um esforço bem Uhum. maior ali nas coisas que faz na vida, para evitar sentir aquela dor do esquema. Dizer, tá vendo que você vai fracassar, tá vendo que Sim. você não é tão bom assim. Um esquema compensa o outro, né? Assim, Isso, acaba. um surge para tentar Uhum. meio que aliviar ali o outro, só que isso acaba não acontecendo, né? Tá. Porque Só piora a situação, é, só vai piorando, basicamente. infelizmente. Então Isso. não dá para usar esquemas como os novos signos, né? Para justificar nos comportamentos. Foi? Não dá para usar os esquemas como os novos signos, né? Para, não, é que eu sou do Não, esquema não. tal, aí assim eu me comporto dessa forma, entendeu? Minha psicóloga disse que você não pode estar me julgando porque eu fiz isso, porque tá no meu esquema. Não, não necessariamente. Vão ter ali, né, algumas Ó. coisas, mas e o esquema a gente conhecer, inclusive, é para que a gente saiba o que mudar, né? Porque o primeiro Uhum. passo para que a gente mude algo é a gente saber por onde começar, né? Onde mudar. Porque os esquemas, eles são, inclusive, inconscientes, né? A gente não tem consciência desse funcionamento. Até que a gente vá, por exemplo, para uma terapia Uhum. e acabe percebendo e conhecendo esses esquemas. Então, o primeiro Sim. passo para que a gente possa mudar é justamente conhecer os esquemas, né? Porque Uhum. nessa tentativa de passar pela vida sem dor, né, sem negando aí a dor, a gente acaba não mudando, né? Acaba se prejudicando Uhum. por não mudar Sim. esses E padrões. uma coisa que eu estou achando interessante, assim, sobre essa questão de esquemas e tal, que pra mim tem muito a ver com personalidade mesmo, assim, tem muito esse link. É, foi até tipo, por isso que eu dei até o nome da live, tipo, vou botar personalidade, porque eu acho que tem muito a ver, né? E um ponto que, assim, meio que você, a partir da psicoterapia, entender os seus esquemas, acaba sendo um processo, por mais que ajude também na resolução de alguns problemas, de algum sofrimento que você está passando, mas também acaba sendo muito importante para o seu autoconhecimento, para você estar entendendo melhor como você funciona e até como você também poderia estar trabalhando, que, peraí, sei lá, eu já tinha percebido que eu sou uma pessoa um pouco inflexível, mas não que isso era um esquema, no sentido principalmente de planejamento, de produtividade. Então, ter esse conhecimento me faz, peraí, eu sei que eu tenho isso, esse ponto, então eu tenho que também saber como pisar um pouco no freio em momentos certos. Então, acaba sendo um autoconhecimento importante, né? Sim, é a partir disso, né, de você saber, você começa, inclusive, até buscar outros tipos de relacionamentos, né? Entender Uhum. por que que Sim. alguns perfis são tão atraentes para você, Uhum. por que que alguns tipos de amizades são tão atraentes para você, né? Sim. Então, começa a entender até o que mudar na sua vida, na sua dinâmica, no seu dia a dia. Muito Então, bom. eu tenho lá o meu esquema de padrões flexíveis, sempre vivo muito estressado, sentindo sempre
essa pressão muito grande para entregar algo, ter esse alto desempenho muito grande, né? Então é sempre focado nesse desempenho muito elevado. Então o que é que eu posso fazer, né? É tirar digamos, um sábado inteiro para que eu possa ficar sem fazer nada, né? Uhum. Me desativar ali de tudo, ou então ter um momento Complicado. que eu vou só me divertir, jogar algo, enfim. Tentar ter esses momentos de prazer, lutar contra esse esquema. E que é algo até muito difícil. Inclusive, até postei hoje nos Uhum. meus stories, e quando, inclusive, a pessoa começa a se curar, entre aspas, do esquema, ela pode Uhum. sentir muitos momentos tristes, Uhum. porque ela acaba perdendo parte de quem ela é. E o esquema, Sim. ele é parte de quem nós somos. Uhum. Então, é meio que eu sinto falta daquilo que eu era, né? Uhum. Então, pode ter esse momento de tristeza, é um luto mesmo que você tem pelaquela parte sua que está deixando de existir, está deixando de Sim. fazer parte de quem você é, né? Então, se era Uhum. alguém que, digamos, eu gosto muito desse de privação emocional porque ele é muito comum entre as pessoas, né? Muita Uhum. gente tem esse esquema. Então, se você era uma pessoa que sempre fazia tudo só, que estava ali sempre sozinha, não, alguém oferecer ajuda, você, não, tá tudo bem, eu consigo fazer tudo sozinha, não preciso Uhum. de ajuda. E quando isso começa a mudar, você acaba meio que sentindo falta daquela pessoa que você era, né? De ser Uhum. autossuficiente em tudo. Então, pode experimentar Sim. também essa tristeza pela ausência tão marcante que o esquema tinha na sua vida. Então, tá Uhum. nesse processo de psicoterapia é muito importante para que você vá aceitando também ser cuidada, né? E Uhum. o cuidado, principalmente aí, né, desse esquema de privação emocional, que é a principal ausência, né, do cuidado, impacto e proteção, Sim. é tão desconhecido para a pessoa no início que é como que a pessoa não sabe nem o que esperar ali, né, do outro, desse. Bom, bem legal, interessante. E realmente, assim, acaba sendo, por exemplo, esse que você falou agora, essa questão do ser autossuficiente, basicamente ele se reforça naturalmente, a pessoa não precisa nem de outra pessoa para estar reforçando. Nossa, sei lá, você tem uma coisa muito difícil, vamos pegar, tipo, você tem um trabalho na escola, na faculdade, que era em grupo e o grupo não fez nada e você pegou e, vou fazer tudo. Aí você fez aquilo, não pediu ajuda, porque às vezes até as pessoas não estavam para ajudar, então assim, o próprio ambiente ele influenciou você a ter que ser autossuficiente. Você fez o trabalho sozinha, entregou e quando você acabou, você ficou, caramba, tipo, tá excelente. Então, essa sensação de conclusão, que eu acho que você acaba tendo, naturalmente, eu acho que ela reforça muito, né? E você se manter nesse esquema, que é algo natural, não foi nem ninguém que fez isso, mas você mesma se sentiu assim. Sim, e aquela coisa, né? Eu nunca tive quem fizesse Uhum, por mim. também. Então, Uhum, eu vou e faço, que é uma forma que eu aprendi ali a lidar com sim. aquela situação. Excelente, excelente, muito bom. Vou dar uma verificada se teve algumas perguntas, mas até agora tipo, achei muito massa. Tem algum ponto que a gente acabou não abordando ainda, dentro do seu planejamento aí, padrões flexíveis? Então, já falei de muitas coisas, mas se vocês Uhum. tiverem perguntas, a gente pode ir mandando sobre algum esquema específico Deixa eu dar uma e eu vou verificada. ajudar vocês. Não, o Reni Não tinha sei, alguma pergunta. perguntado só, mas sobre o que a gente estava conversando, mas aí era personalidade e tal, também tá na bio, tá em cima, tá embaixo. Ele acabou vendo depois. Hum, eu E falava trazer Freud aqui, em algum momento, não sei porquê. A gente tá falando de falou de relação. pai, né? De pai, aí Aham, vem Freud. Mas, por exemplo, uma das principais diferenças da TE, né, da terapia de aham, esquema para a TCC tradicional, sim. é justamente que na terapia de esquema ela é mais afetiva, ela é mais emocional, diferente da TCC que ela acaba sendo mais racional. Né? Uhum, Então, na TE tem uma frasinha que é falada que é emoção se cura com emoção. legal. Né? Então, para que aquele paciente ele sinta verdadeiramente que ele está sendo cuidado, ele está sendo protegido, ele merece isso, inclusive, ele Uhum, precisa sentir, né? É como, por interessante. exemplo, muitas pessoas acham que o psicólogo não tem problema, né? Que leva a vida de forma perfeita, porque Uhum, sabem das coisas. Mas saber não é o suficiente, a gente sim. precisa sentir aquilo.
E Uhum. ainda tem algumas técnicas vivenciais, inclusive, que fazem com que o paciente entre em contato ali com aquela criança, né? Aquela criança vulnerável ali, Uhum. pequena, através de imagens mentais, da técnica da cadeira vazia, por exemplo, e que Sim. ela mesma acabe reparentalizando aquela criança, né? Uhum. Enfrentando ali aquela situação. E para que ela entenda que o que acontece com ela hoje, né, essa forma de funcionamento que ela tem hoje, tem uma explicação, teve um Uhum. motivo, né? Foi ali a ausência de algumas necessidades dela que não foi suprida. E que inclusive, ela tem direitos, né? Que ela tem direitos sobre quem ela é, dos limites dela ser respeitada, de quem ela é ser respeitada, que ela merecia, por exemplo, ser amada, merecia, digamos, essa privação, que ela merecia uma família que cuidasse dela, que suprisse ali as necessidades emocionais dela. E que se Uhum. Entendi. hoje ela tem esse funcionamento, tem todo esse sofrimento, mas que isso pode mudar, né? Não significa dizer que só porque aquilo aconteceu, que a pessoa não possa mudar, que tem que ser sempre assim. Uhum. Pelo contrário, né? Isso pode ser modificado ao longo Uhum. da vida. E até outra coisa, que a gente está chegando aí nas festividades de final do ano, de Natal, né? E é um banquete aí para os esquemas. Ter esse encontro, às vezes, de algumas famílias, né? Porque muitas famílias reforçam continuamente os nossos esquemas. Uhum. Então, o esqueminha lá de defetividade, vergonha, né? Que, onde eu acredito que eu sou falho, que eu sou mal, que eu sou inferior, Uhum. indesejado. Aí vem lá, digamos, aquela tia, aquele parente que vem falar da sua aparência. Nossa, como você tá magra, nossa, como você engordou, você está fazendo o que da vida, não fez uma faculdade, isso e aquilo, e acaba reforçando Aham. aquele esquema, né? Eu sou defeituoso, eu sou Sim. falho, não sou tão bom o suficiente. Então, quando a gente Uhum. for até revisitar a nossa família, a gente está atento até algumas coisas que acontecem que ativam ali as nossas emoções, né? Que a gente vai se sentir mais triste. Tem Uhum. até algumas formas de enfrentamento que, por exemplo, os animais, eles podem ser muito reparentalizadores para algumas pessoas, Uhum. né? Que estão ali, por exemplo, tem o cachorro, né? Muita gente gosta do cachorro. Então, que ele vai lá, lambe você, vê você, fica todo feliz. E para uma pessoa, por exemplo, que tem esse esquema de privação emocional, aconteceu ali uma situação que ativou você, você senta, ninguém se importa comigo, sair um pouquinho, ir lá brincar com o cachorro, brincar com o gato, ou então mandar mensagem para alguém que você sabe que é importante para você, que tá ali para o que você precisar de alguma forma, né? Então, acabar buscando essas outras redes, né? Tentar lidar com isso, porque vai acontecer isso em muitas famílias, inclusive, né? Você se sentir falho, você se sentir defeituoso e tentar acessar esse seu adulto saudável, de pensar, poxa, peraí, mas eu não sou assim tão falho, né? E perguntar até às vezes para a pessoa genuinamente. A pessoa vem, faz uma crítica ali sobre seu corpo, sobre sua profissão, sobre alguma coisa. Perguntar, tá, qual o sentido de você estar falando isso, né? Qual o sentido de você estar apontando isso agora? As Sim. formas da gente se curar é, inclusive, enfrentar esses esquemas, né? Não Sim. fugir deles, não tentar esconder. Sim. E um ponto, né, que acaba acontecendo aí é muito do meio que o ambiente vai estar reforçando esse esquema, pessoas próximas e que meio que você não tem controle. Então, assim, você não tem controle daquela tia que vai chegar e dizer, tá gorda, hein? Nossa, tá tão magra, não tá comendo não, você tá bem, você tá doente. Então, assim, são, são falas que a gente vai ouvir muito dentro de contextos familiares e de pacientes relatando, e pessoas, de maneira geral, amigos próximos relatando, que acaba reforçando esses esquemas, mas que se a pessoa não está preparada realmente, né, infelizmente vai ser algo muito prejudicial. Sim, pensar nessas outras estratégias aí, né? De sentir que, peraí, eu não sou tão defeituoso assim, né? Eu não sou tão falho assim. Então, tentar buscar Sim, essas outras estratégias perfeito. próximas aí. Porque uma coisa importante até é que esse final de ano, ele não é feliz para todo mundo, né? Ele Natal não é tão feliz para todo mundo. Inclusive, Uhum. é uma das épocas que acabam mexendo com muitas emoções de muitas pessoas. A gente, enquanto terapeuta, a gente vê isso muito no consultório, né? Muitas pessoas que veem isso como um período muito aterrorizante, porque é onde ela vai encontrar ali com muitos familiares que reforçam diretamente aqueles esquemas, que fazem a pessoa se sentir muito mal, né? Uhum. Então,
a gente nunca vai estar preparado, né? Mas tentar aí lidar, encontrar outras estratégias para lidar com isso e fortalecer o adulto saudável mesmo. Dizer, não, peraí, tá tudo bem se eu não ficar bem, isso me machucou, né? Mas a pessoa, por ser um familiar, ela não tem direito de ofender, de machucar você. Pelo contrário, por ser um familiar, ela deve respeitar ainda mais os seus direitos, quem você é e as suas necessidades. Perfeito, perfeito. Excelente. Eu acho que você tocou num ponto aí muito bom e que realmente vale a pena ser uma reflexão para pessoas que acabam reforçando esses esquemas sem nem perceberem, né? Então, você que está assistindo essa live aqui ao vivo, você que está vendo a gravação, caso você seja uma dessas pessoas que estão reforçando esquemas, cuidado, não faça mais isso. Bem, Mariana, acho que tipo, a gente tocou em muitos pontos legais aqui, eu acho que já abordamos bastante coisa. Deu para entender bastante sobre esquemas e também deu para entender a influência deles na nossa personalidade, e que a gente pode estar aprendendo novos esquemas para a nossa vida, mais adaptativos, e também lidar com nossos esquemas que são desadaptativos. Então, acho que foi muito legal a temática, foi muito bom, você explicou de forma muito clara, e isso eu tenho a agradecer. Sua presença hoje aqui na live foi muito bom mesmo. E quem sabe futuras lives a gente está marcando para falar de outras temáticas, assim, como as pessoas podem estar trabalhando esses esquemas, talvez. E é isso. Muitíssimo obrigado. Ah, que bom. Obrigada pelo convite mais uma vez, sempre muito bom. Sempre que precisar falar do esquema, pode me chamar que eu venho, né? Os esqueminha de padrões flexíveis, querendo dar conta de tudo. Mas é sempre muito bom a gente falar e passar isso, né? Esse conhecimento fora da clínica, para que outras pessoas também saibam, entendam, né? Se entendam, se percebam e que falhar, tem o direito de errar, tem o direito de se emocionar, Uhum. de chorar, né? De ser humano de verdade. Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Gostei muito Que de eu hoje. gostei. Excelente. Galera que assistiu a live até agora, muitíssimo obrigado pela participação, para vocês também que comentaram. Você que está vendo essa gravação também, assiste outros episódios aqui do SagaCast. Todos estão disponíveis no YouTube, só você descer e escolher um próximo, falando em vários temas, qualidade de vida, saúde, esporte e muito mais. É isso. Uma boa noite a todo mundo e até uma próxima. Tchau, tchau.